A economia da China tem mostrado sinais mistos de crescimento, ainda sem tração, e isso afeta não só Pequim, mas as economias como um todo. O país tem meta de crescimento de 5% do PIB para 2024. O nível é modesto e muito abaixo do que foi a aceleração da economia chinesa nas últimas décadas. Inclusive, o FMI projeta uma desaceleração da segunda maior economia global para os próximos anos. Este é o tema do Strike de hoje, que recebe o professor e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, Alexandre Uehara. Professor, obrigada pela presença, por nos atender. Eu que agradeço muito o convite, Paula. Prazer estar aqui. Professor, tentando entender um pouco mais sobre os desafios ali da economia chinesa, só para a gente começar, de fato, o que explica este cenário da economia chinesa? A gente vê uma recuperação aquém, claro, do que estava antes da pandemia, mas com sinais menores ali de uma recuperação, uma tração menor. É um problema estrutural ou é um problema conjuntural? Acho que poderíamos ter um pouquinho das duas coisas. Primeiro, eu diria que é um problema estrutural, né? A China cresceu muito até a primeira década desse século, desde a reforma econômica que aconteceu em 78. A China foi se abrindo para o mundo, houve muitos investimentos estrangeiros, a China foi abrindo a sua própria economia para as relações comerciais internacionais. Então, isso permitiu que a China tivesse um grande crescimento até a primeira década desse século, né, até 2008, se a gente pegar uma data específica, quando nós tivemos a crise financeira internacional. De lá para cá, a gente percebe que a China teve ainda um período de crescimento bom, né, 2009, 2010, até muito incentivado pela própria política governamental chinesa para incentivo a investimentos na construção civil, tá? Mas depois, bom, como a gente diz na economia, não tem almoço grátis, né? Então começaram a ver os custos desses investimentos que foram feitos. Começou-se a criar ali na economia chinesa uma preocupação com a solidez financeira, porque foram muitos créditos bilionários que foram fornecidos para o setor da construção civil. Começou a haver uma certa desconfiança em relação à solidez desse sistema. E a partir dali, então, a gente percebe que o próprio governo chinês vai começar a adotar medidas para tentar reduzir esta vulnerabilidade. Então, esse é o aspecto estrutural, que a gente percebe que o setor da construção civil hoje, bom, a gente tem até algumas empresas como a Evergreen, né, que apresentam sinais realmente de dificuldades. Então, esse é um lado, vamos dizer, estrutural que vem acontecendo. E depois tem um lado que é conjuntural, que vem aí em relação da pandemia, de 2000 para cá, né, com algumas medidas também governamentais, que vão tentar conter a chamada política da Covid-0, e isso vai trazer impactos também. Então, são dois movimentos, dois fatores que são estruturais e conjunturais que acabam impactando nesse crescimento menor nos últimos anos. Professor, você trouxe um ponto importante sobre as medidas ali tomadas pelo governo nessa tentativa de estimular a economia, principalmente ali para o setor imobiliário também. Por que essas medidas, até agora, elas parecem não ser suficientes? Olha, uma das questões assim, é que houve um certo descontrole. Talvez a chegada do Xi Jinping em 2013, né, foi um ponto importante, porque ele, de fato, tinha uma preocupação com isso. Quer dizer, eu creio que é um ponto importante olhar a China, que é um olhar de longo prazo, né? Então, assim, desde, como eu ia falando, da década de 70, que houve esta abertura para a economia chinesa, né, e a percepção disso no planejamento de longo prazo, mas a partir de 2013, com a chegada do Xi Jinping, essa percepção de que a economia chinesa passava por um momento que precisava recuperar isso, houve novas medidas, mas vamos dizer, o buraco era bastante grande, porque foram décadas de investimentos, né, muita liberdade em relação ao crédito às empresas. Então, quando a China crescia muito, né, 2 dígitos, como a gente sabe ao longo da história, esse crédito era muito fácil. As empresas chinesas, muitas delas estatais, tinham muito crédito. E isso foi criando vulnerabilidade. Com 2008, essa vulnerabilidade acabou se ampliando, porque o crédito foi ainda mais intensivo. E isso, então, agora, com as medidas recentes, isso está ainda buscando resultados. E o problema é porque assim, foram construídas muitas coisas, né? Então a especulação imobiliária foi muito grande, até porque havia investimento também, não havia gente para comprar, né? Hoje aponta-se que existem tantos prédios, tantos imóveis na China, que mesmo com 1,4 bilhão de pessoas, não tem gente suficiente para comprar os imóveis que tem na China já foram construídos.
Uhum. O professor, inclusive até mesmo muitos especialistas colocam que essa crise imobiliária da China, ela pode durar mais de uma década, né? O que esperar então aí do setor imobiliário chinês? E até muito bem você coloca este ponto, né? A quantidade de ainda construções, moradias que já foram erguidas acabam sendo até maior do que essa demanda, porém do que a oferta é maior do que a demanda. Mas qual que é a visão que você enxerga de fato, né? Se essa crise deve perdurar e os impactos disso, claro, na economia. Então, aí, além disso, além essa grande expansão imobiliária que houve, temos que levar em conta, e aí completando a resposta, é porque a preocupação hoje não é só com a oferta que tem já de imóveis prontos, mas com a população chinesa decrescendo. Então, há um grande investimento que foi feito, esse recurso que já foi investido precisa ser pago de alguma maneira, então existe aí um passivo a ser pago. E quando a gente olha para a população chinesa, bom, a China já perdeu a posição de primeira maior população do mundo para a Índia, né, no ano passado, e daqui para frente a preocupação chinesa é muito grande, porque assim, é uma cidade que está envelhecendo, inclusive há aí uma preocupação muito grande, porque não só a população envelhece, mas também há uma diminuição da mão de obra, né? Então, menos pessoas, menos mão de obra, menos pessoas para comprar, menos pessoas que neste momento já tem uma oferta muito grande no setor imobiliário. Então, de fato, é uma solução, vamos dizer, não muito fácil para a China neste momento, para resolver o problema desse passivo financeiro que tem da dívida das grandes empresas. Um outro ponto importante, professor, que você traz é quando a gente olha justamente para essa questão mais demográfica, né, mostrando a população ali em queda, taxa de natalidade também vem reduzindo, a expectativa da vida maior, deixando essa camada produtiva mais apertada. E a gente também vê, acho que um aumento ali no desemprego entre os jovens, né? Como que o governo chinês ele vai conseguir equilibrar essa questão? Se vai conseguir equilibrar essa questão? Bom, uma das medidas que o governo está tentando fazer, né, é estimular a taxa de natalidade, né, que teve na China a política de um filho por família, né? Sabia que em alguns casos havia até algumas, vamos dizer, um jeitinho brasileiro, de usar a expressão, para ter mais de um filho. Então, às vezes o casal saía da China para ter um filho fora, para o segundo filho nascer na China ou vice-versa, né? Então, é uma maneira de contornar a situação. Mas a gente sabe que recentemente há uma preocupação, exatamente porque há uma força muito grande dessa política. Hoje se percebe que haverá um impacto demográfico importante com a diminuição da população. Há um outro problema que assim, a quantidade de homens, né, porque havia uma preferência, vamos dizer assim, por filhos homens, exatamente por causa do trabalho. Então, um desequilíbrio demográfico também importante. Então, tudo isso o governo chinês está percebendo. Então, ele está olhando em termos de perspectiva para 2050, como é a política da política do Xi Jinping, de recolocar a China numa posição de destaque internacional, quer dizer, maior, né? Porque já é a segunda maior economia do mundo, mas enfim. Então, a gente percebe que a China tem feito assim, políticas para tentar melhorar a situação da taxa de natalidade no país. Porém, um grande problema que aí eu vejo da dificuldade de ter soluções práticas nisso é porque essa dificuldade que a China está tendo de ter maior quantidade de pessoas nascendo, de bebês, outros países enfrentam por isso. O Japão ali do lado, a Coreia, países europeus, os Estados Unidos e o próprio Brasil está caminhando para isso. E qual o grande empecilho? É que a China, com esse crescimento econômico, as grandes cidades, elas se tornaram caras também, inclusive para os chineses. Então, as famílias, os casais, apesar de um incentivo governamental, não é tão simples assim. O governo fala, não, tem agora 2 filhos, ou terceiro filho até que já se permite, mas, quando se olha em perspectiva, não é tão fácil para o casal ter 2 filhos, 3 filhos. Então, um filho, e até tem caída da natalidade. Então, esse é um problema importante para a China daqui para frente, porque haverá um custo muito grande, porque, assim, o pessoal comparar, né, o Japão hoje é o país considerado mais velho proporcionalmente, mas a China vai ter 1,4 bilhão de pessoas. É muita gente se envelhecendo ao mesmo tempo, e o custo dessa população envelhecida para a sociedade chinesa é muito grande. Então, menos mão de obra e uma grande quantidade de pessoas envelhecidas. Então, o custo para a China vai ser um custo daqui a alguns anos muito pesado para poder lidar. Então, não é uma solução fácil que a gente vê neste momento. Professor, olhando por este aspecto, né, em relação à questão dos desafios, principalmente em aumentar a produtividade, a gente tem visto a China se desapontando ali, até mesmo em relação à questão de tecnologia, chips, inteligência artificial, mudando ali talvez, né, um pouco, saindo só da dependência ali do PIB dela
do mercado imobiliário e voltando-se mais, inclusive, para o industrial e especificamente com o uso dessas tecnologias. O quanto essa inteligência artificial, a tecnologia em si, essas ferramentas, elas podem acabar ajudando a aumentar essa produtividade para ser um ponto aí do desafio chinês em relação a isso? Creio que isso é um ponto importante, porque, de fato, a China tem percebido que assim, ela precisa agregar valor para o PIB poder continuar crescendo. Se até agora, ou até os anos recentes, a grande, vamos dizer, locomotiva da economia chinesa era produzir produtos baratos, que eram de larga escala, em massa, a China também já veio percebendo que isso não era suficiente, até porque, durante muito tempo, a China foi criticada no Brasil e no mundo por terem produtos que eram de baixa qualidade, perigosos, que eram somente reproduções, cópias de outras marcas, e o governo chinês, já no final do século passado, foi tentando mudar esta imagem da sua produção. Então a gente percebe que, quando a gente fala hoje de uma China que compete com 5G, com tecnologias ambientais e tudo mais, a gente percebe que, de alguma maneira, essas políticas de aprimoramento tecnológico e ganho de produtividade, de fato, deram resultado. Neste momento, essa busca de agregação de maior valor a esses produtos tem levado a China a investir, de fato, em produtos de maior valor agregado, maior tecnologia e, além disso, um fator importante que eu vejo com a China é quando você abre o programa falando sobre essa situação mista, né, de crescimento e, ao mesmo tempo, de dificuldades, eu vejo que a China está passando por esse momento de acomodação, né, porque há alguns fatores que, de fato, puxam ou dificultam o crescimento chinês, mas, por outro lado, há investimentos chineses importantes, e a área da educação é uma delas, que a China vem investindo há muito tempo já, muito fortemente para a capacitação da sua população, investindo nas universidades. Eu estive visitando as universidades chinesas há algum tempo atrás. A gente percebe o quanto que eles estão investindo em pesquisa e desenvolvimento, então não é por acaso que eles conseguem competir hoje no 5G, conseguem mandar foguetes para o espaço. Então, há, de fato, uma busca por isso e ganho de produtividade. E isso, de fato, pode compensar um pouco dessa perda ou dessa dificuldade mais demográfica que a gente veio falando. Eu até vou me aprofundar daqui a pouco um pouco mais em relação a essa questão de tecnologia, mas só para a gente tentar entender aqui e fechar um pouco do raciocínio em relação ao crescimento do PIB, né, da China, o quanto significa, né, estes desafios com o qual a gente está comentando aqui, até mesmo a questão demográfica, baixa produtividade, mas o quanto isso pode significar para as ambições que a China tinha, né, ali previa até 2030 passar os Estados Unidos a se tornar a maior economia mundial. Isso ainda é possível, professor? A China ainda tem, de fato, argumentos que possam ajudá-la a competir, né, nesta busca em ser a principal, né, a maior economia do mundo? Quando a gente fala dessa perspectiva, eu diria que temos dois vetores, né? Um que puxa para frente, para, de fato, a China ascender a posição de maior economia do mundo, mas a gente percebe que desde 2010, 2011 para cá, essas dificuldades têm desacelerado a crescimento da economia chinesa. E hoje, se a gente olhar, bom, para 2024, 2023 e 2024, assim, o crescimento da economia chinesa realmente foi maior que a economia americana, como você mencionou. Esse ano, a expectativa pelo menos o governo pretende crescer 5%, que é maior que o crescimento da economia americana. Então, quando a gente olha em perspectiva, a economia americana crescendo a 2% e a da China 5%, em algum momento isso pode realmente fazer um cruzamento, um X lá na frente. Mas agora eu diria que assim, ficou um pouco mais longe, né? Quando se crescia 10%, 12%, isso estava muito mais factível e verossímil. Agora, as duas crescem num ritmo mais ou menos próximos ali, mas como a China já tem a segunda maior economia do mundo, é possível sim pensar, né, dependendo dos resultados dessas reformas, das políticas que o governo está fazendo, de que de fato a China vem sendo a principal economia do mundo. E só olhando o contexto regional, a gente tem que pensar que neste momento a China está muito mais bem localizada em termos de crescimento econômico mundial do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm do seu lado Canadá, México, América do Sul e um pouco das relações com a Europa, mas são economias que crescem menos. Quando a gente olha a China está no centro ali, vamos dizer, numa localização geográfica, em que tem países emergentes que estão crescendo de maneira muito mais significativa. Então, você pode pegar o Vietnã, a Indonésia, outros países da região, que na própria relação com a China, motivados e estimulados, também estão crescendo bastante. Então, isso acaba ajudando a China a pensar na perspectiva de crescimento econômico mais sustentável a médio e longo prazo, talvez com uma posição melhor e mais confortável que a dos Estados Unidos. Então, no futuro, talvez, de fato, a gente possa olhar e ver aí esse X acontecendo.
Professor, o FMI, inclusive, ele projeta uma desaceleração ali da China, né? Ele traz todos os impactos, inclusive, né, globalmente, que essa desaceleração pode acabar trazendo aí para as economias. Eu queria entender, na sua visão, também quais são os pontos, né, que as demais economias precisam ficar muito ali, talvez, atentas em relação a essa dependência, até mesmo em cadeias de suprimento com a China. Em relação às cadeias de suprimento, o que eu vejo é que houve uma preocupação muito forte, aí voltando um pouquinho, né, 2, 3 anos atrás, na pandemia, com a própria política que a China fez. Bom, vários países tiveram, né, quer dizer, aí é interessante porque a gente falava no processo há alguns anos atrás de globalização, de interdependência, de todo mundo cooperar. E aí, quando veio a pandemia, que é um problema que os países tiveram que enfrentar, a maioria dos países buscou defender os seus próprios interesses, fecharam as fronteiras, fecharam aeroportos, inclusive a produção ficou para o seu próprio país. E a China foi um caso, né? Então, a China deixou de atender algumas demandas importantes de alguns países, no caso ali, né, que a gente lembra dos respiradores, que eram muito importantes, a China não conseguia atender todo mundo, alguns produtos, inclusive para a indústria eletrônica, que também eram importantes, mas a China, parando a sua indústria, deixou de atender, e isso causou impacto global. Diante dessa situação, as empresas e os países passaram a repensar a dependência que tem da China. Então, quando a gente olha em termos de perspectiva, de fato, hoje, há uma preocupação muito grande e isso pode impactar, nessa perspectiva que a gente vem falando de repente, a China ultrapassar o PIB americano, mas desde 2020 para cá, 2021, o que a gente percebe é que muitas empresas e países estão adotando uma nova política em relação aos seus investimentos, em relação às suas relações comerciais, tentando diminuir a sua dependência ou a interdependência com a China, inclusive com alguns termos novos que aparecem, né, como o friendly shore ou o near shore, né, que são economias mais confiáveis, mais próximas. Então, o México, por exemplo, no ano passado, 2023, superou a China como um país que mais exportou industrializados para os Estados Unidos. Então, a gente percebe que há uma mudança nesse cenário geoeconômico importante, dado vamos dizer, esse temor em relação à China, não pelo seu crescimento, mas o grau de confiabilidade no suprimento que diminuiu nos últimos anos. Professor, inclusive, né, a China não se transformou nessa potência econômica da noite para o dia também, né? Fizeram ali algo muito planejado, objetivos de longo prazo. Tá? A gente estava falando agora há pouco, você comentou, né? Olhar ali é sempre olhando mais para um longo prazo. E investiram em educação, né? Você estava falando que esteve lá recentemente, investiram em educação da população, acho que entenderam que o capitalismo seria o único caminho e acabaram, né, trazendo aí esta mudança. A China ela tem particularidades muito diferentes aqui, por exemplo, com o Brasil, né? O mesmo partido que governa lá por décadas, enfim. Em relação à economia, o que talvez a gente possa olhar para a China, o que a China tem para ensinar ao Brasil? Acho que o ponto importante é planejamento, né? Então, a gente percebe, há uma estabilidade política, tudo bem, a gente pode criticar a liberdade, que existe uma ausência de liberdade em relação ao Partido Comunista, em relação à sociedade chinesa, mas o planejamento é muito consistente, né? Então, quando a gente fala de planejamento de longo prazo, né, os planos quinquenais, o próprio Partido Comunista Chinês, quando a gente fala de continuidade, inclusive os políticos dentro do Partido Chinês, eles são preparados para ocupar postos, para dar continuidade às políticas. Então, o fato de você ter uma mudança de presidente, de primeiro-ministro, não significa uma guinada total nas políticas empregadas pelo país, né? Então, a ideia de desenvolver o país, abrir o país, investir em tecnologia, isso veio apesar das mudanças de liderança que aconteceram no país, né? Mesmo partido. Então, a parte do planejamento, eu creio que é um ponto importante, né? E quando a China fala 2030, 2050, a gente percebe que é um planejamento de longo prazo, pelo menos a gente sabe a meta. Então, quando a gente olha as políticas públicas, a gente entende que, de fato, existe uma falta de liberdade, mas, por outro, há um planejamento muito claro. A gente pode criticar, olhar um controle sobre os investimentos, mas aquele controle tem uma finalidade, a gente sabe por que indo para aquele lado. Então, as empresas, quando vão para a China, até criticam a falta de liberdade ou o controle excessivo, mas elas sabem que aquele controle para onde vai, né? E, quando a gente olha para o Brasil, nós temos um problema que é as mudanças de presidências ou as mudanças do executivo levam a guinadas significativas e isso cria muita instabilidade também para a gente, né? Então, creio que esse é um ponto importante. Há uma falta de liberdade, mas uma certa orientação mais clara no caso da China.
Ô, professor, economicamente, né, como que está a vida da população da China? Esse sucesso econômico dos últimos anos, ele reflete na vida dos chineses, né? Inclusive, até pergunto porque a gente tem visto uma mudança, uma deflação lá, um consumo menor. O quanto, de fato, né, a vida do chinês, ele tem essa percepção desta mudança, até mesmo vindo ali, né, muito mais para o capitalismo diante da economia chinesa? Também, de novo, acho que temos que fazer dois cortes. Enquanto a China crescia muito bem, que foi um período em que eu pude conversar com alguns chineses, em que a gente falava, puxa, né, no Brasil a gente questiona a liberdade e a condição financeira. Então aqui a gente tem uma liberdade maior, mas a condição financeira nem é tão suficiente. Então eu tenho liberdade para viajar, mas não tenho dinheiro para viajar. Uhum. Né? Lá eles não têm tanta liberdade, mas tinham dinheiro para viajar. Né? E aí, quando falando com alguns chineses, os depoimentos eram interessantes, porque assim, durante muito tempo a cultura chinesa já está, os cidadãos acostumados um pouco com esse controle. E o fato de eles terem a possibilidade de ter agora recursos para poder ir para o mundo, para eles, essa é uma liberdade propiciada pela condição econômica que foi dada a eles, que para eles era suficiente. E a questão da liberdade política, para eles não era, com algumas pessoas que eu conversei, tão importante, porque assim, não precisava voltar no governo, porque o governo estava fazendo aquilo que beneficiava a população. Porém, a partir dessa redução do crescimento econômico, como você mencionou, existe agora um custo para a população. Então, alguns jovens não conseguem mais o mesmo emprego. Então, há um aumento da taxa de desemprego entre os jovens em particular. Uhum. Então, há um custo social para isso. Alguns estudos apontam que na China o crescimento mínimo seria algo em torno de 7% para absorver essa mão de obra jovem que chega ao mercado. Crescendo a 5%, está deixando pessoas fora do mercado de trabalho. Então, vai gerando uma insatisfação. Tem menos pessoas entrando no mercado de trabalho, tem também uma dificuldade de criar massa salarial, pessoas de consumo. Então, isso também impacta negativamente sobre o crescimento da economia chinesa. Então, isso tudo, com o passar do tempo, vai gerando mais custos para a população que está acostumada, que vinha há 2, 3 décadas, tendo uma certa abundância de recursos, podendo viajar, e neste momento não. Tanto é que, neste momento, o próprio custo na China começa a reduzir, né, a uma deflação, uma redução dos preços, porque, de fato, a capacidade de compra dos chineses está diminuindo. E quais medidas, né, poderiam talvez ser tomadas, que você acredita que possam mudar esse baixo consumo entre os chineses, né? A gente até muitas vezes discute mais para o lado econômico, tentando entender, né, a questão da deflação, e muito se fala, né, antes a gente via muito os chineses consumindo bastante, você fazia viagens e encontrava muitos chineses, né, ali consumindo bastante, e realmente desde a pandemia talvez tenha mudado um pouco desse comportamento de consumo. O quanto o governo tem isso, né, esse desafio para conseguir, de fato, melhorar a economia interna, mas quais medidas que ele poderia adotar para ter efeito, de fato? O ponto agora que eu vejo, bom, primeiro levar um dado cultural, né? Os asiáticos, de maneira geral, eles são muito poupadores, né? Uhum. E aí, na cultura confuciana, vamos dizer assim, da Ásia, eles tendem a poupar, né, e jogar para frente, para o futuro, os benefícios conquistados no presente. E no caso da China, enquanto havia um crescimento mais elevado, havia um certo conforto, mesmo poupando, tendo recursos para poder gastar e ter o consumo. Tanto é que no caso da China, se a gente olhar em perspectiva, durante um tempo, até o final do século passado, início desse século, muitas pessoas, cidadãos, estudantes, iam da China para o exterior estudar e depois ficavam no exterior. Ficavam na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo para o Brasil. Mas, depois da virada do século, muitos chineses iam para o exterior, estudavam e voltavam para a China, porque a expectativa da melhoria da China, do crescimento econômico e do bem-estar na China era muito grande. Então, isso fazia com que muita gente retornasse para a China. O problema agora é que, assim, entramos num ciclo que ainda não posso dizer que seja vicioso totalmente, mas que tende a se tornar, caso a China não cresça de maneira mais expressiva. Por quê? Porque os chineses, que já têm essa cultura de poupadores, num país que começa a crescer menos, com perspectiva de um crescimento econômico não tão grande, tão virtuoso, pode levar aos chineses a começarem a reduzir e criar a cultura de poupança, de diminuir o seu consumo, e aí dificulta o crescimento econômico chinês, porque aí, se você tem gente que compra, não tem como a economia crescer. Né? Só para fazer uma parada de novo, né, que o Japão, que é outro país que eu estudo, o Japão está nesse dilema, né, porque, de fato, a economia vem, ao longo dos últimos anos,
tendo um grande problema que é com o consumo. A população está lá, mas a expectativa da economia não crescer, que já não cresce a taxas elevadas há bom tempo, isso faz com que a população não se sinta confortável a consumir, as pessoas poupam, e então, apesar de ter o dinheiro está no banco, não se consome, e aí a economia não cresce. Professor, com essa estratégia, queria entender, né, não se é realmente uma estratégia ou não, mas essa situação ali da China sempre com, né, ter uma mão de obra até mesmo mais barata, né, para aumentar o consumo, a dependência até mesmo dos demais países em importar os produtos produzidos pela China, né, traz aí uma possibilidade de repente a China começar de fato exportar essa deflação, né, por mundo como um todo. Mas como que isso pode, de alguma forma, afetar as relações comerciais da China com países europeus, americanos, por exemplo? De novo, preocupações que acontecem com os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Nesse momento, a gente já percebe que esta redução, novamente, da dinâmica da economia chinesa, há acusações de que a China passou a colocar no mercado internacional produtos mais baratos, vamos dizer assim. Né? Não vou dizer que é de baixo agregado, porque tem valor agregado, mas está mais barato do que você produzir na Europa, produzir nos Estados Unidos. Então, as críticas voltaram a incidir sobre a China. Então, a gente percebe que isso pode levar, associado com a ideia de que a China não é tão confiável e colocando muitos produtos que são competitivamente mais baratos que os demais, levar os países a adotarem medidas mais protecionistas contra a China. Então, já não temos que levar também em consideração um pouco a questão geopolítica mundial, né? Quer dizer, existe uma tensão entre a China, uma disputa e rivalidade entre os Estados Unidos e a China. Então, há um antagonismo, e essas concorrências hoje, que no passado eram vistas, vamos dizer, com um olhar um pouco mais de olhos fechados, porque via que a incorporação da China no mercado internacional era importante, agora já não, né? Agora é um concorrente, agora é um opositor. Então, se houver essa concorrência, há mais dificuldades. Então, pode ser que tenhamos aí um mercado mais protetivo, protecionista do mercado dos países desenvolvidos. Mas também em relação aos países de desenvolvimento, existe um discurso chinês, né, do governo chinês, muito de aproximação do Sul-Sul, né? Mas a China voltando agora a voltar a concorrer com as produções de países em desenvolvimento, também os países de desenvolvimento começam a olhar com dificuldade essa relação com a China, o próprio Brasil, né? Então, que em alguns momentos eram economias complementares, mas que a partir do momento que a China começa a se colocar em posições que ela compete com os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, ela começa também a se colocar numa situação mais complicada, né? Então, isso também vai tornar mais difícil a vida da China, que é o que a gente chama um pouco da dificuldade ou armadilha da renda média na economia, né? A China está no patamar que ela conseguiu crescer, a sua mão de obra não é tão mais barata como no passado, então ela consegue produzir tão mais barato, mas ao mesmo tempo, e por isso que ela está investindo em tecnologia, se ela consegue dar esse salto, né? Sair dessa renda média, ir para uma renda mais elevada, mas para isso tem que ter produtos mais competitivos e tentar distinguir, né? Decidir de fato, bom, vamos concorrer agora com as economias desenvolvidas ou vamos continuar aqui nesse mercado, vamos de países em desenvolvimento, e aí, então hoje ela está meio que nesse meio caminho entre economias desenvolvidas e economias em desenvolvimento. Professor, só para a gente fechar esse assunto, né, essas questões levantadas ali de dumping em relação à China, né, alguns países colocando aí, de fato, né, o quanto isso a gente sabe que pode ser prejudicial para as indústrias locais do país. Aí você trouxe uma questão ali também, de repente, de, né, sanções que possam ser colocadas, serem impostas à China. Os países, né, apesar dessa mudança também da globalização, que a gente tocou aqui nesse tema anteriormente, com países estão sendo muito mais pragmáticos ali e protecionistas por conta, depois da pandemia, mas ainda assim, né, o quanto talvez a China esteja blindada nesta dependência economicamente das economias que ela tem ainda, né, muito em relação à China, e não sofrer sanções? Ou será que alguns países colocariam sanções na China, mesmo dependendo, muitas vezes, né, dos produtos que são produzidos pela China? Então, se a gente olhar os dados estatísticos, a gente percebe assim, que 2022 foi um ano em que a China recebeu muitos investimentos, até superando um pouco do que havia acontecido anteriormente. Por quê? Porque, apesar do temor dos países, das economias, das indústrias, com a relação de suprimento chinês, havia uma dificuldade de sair imediatamente. Mas quando a gente olha para 2023, a gente percebe que assim, os investimentos já diminuíram bastante. Então, se a China não conseguir lidar bem com isso, com esse temor, com essa rivalidade que existe com os países ocidentais, talvez tenha impacto, sim. Então, a gente percebe, por exemplo, no caso dos próprios chips, né, que os Estados Unidos têm proibido, né, a exportação
e a cooperação com a empresa chinesa, a gente percebe que, assim, aos poucos, não é de um dia para a noite, mas aos poucos esse afastamento pode acontecer sim, e é aí as economias ocidentais procurando outros parceiros, né? De alguma maneira, talvez a gente até possa jogar um pouco de luz sobre o Brasil, e o Brasil ser, né, um país que está aqui próximo dos Estados Unidos, que é amigo dos países europeus, e dependendo da política que nós desenvolvemos, nós aproveitamos um pouco dessa desconfiança que há sobre a China e nos beneficiarmos no recebimento de novos investimentos aqui para, eventualmente, substituirmos alguma das produções que é feita na China hoje, que poderia ser feita no Brasil. O Brasil também, no câmbio que a gente está hoje, nosso custo aqui já diminuiu bastante, né, comparado com outras economias desenvolvidas, e nós teremos um espaço aí sim para receber alguns investimentos e, de repente, mudar o nosso patamar de relacionamento internacional. Professor, você trouxe aí um ponto importante que eu quero continuar de forma mais aprofundada, que é falar um pouco mais sobre essa competição tecnológica, até mesmo ali com os Estados Unidos, chips, semicondutores. A gente vai para um rápido intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho. O Strike vai debater mais aqui sobre os desafios da economia chinesa. Você que está acompanhando a nossa programação, continue com a gente, voltamos já já. O Strike está de volta, estamos falando com o professor Alexandre Uehara sobre os desafios da economia chinesa. Professor, querendo pegar aqui um pouco desse gancho, né, que a gente estava conversando agora há pouco, principalmente em relação à China ser aí referência em relação à tecnologia, a gente já tem visto, de fato, né, algumas empresas chinesas de automóveis, de carros elétricos, desapontando bastante no cenário internacional. Como que você enxerga, de fato, né, esse aumento significativo nesses investimentos em setores como veículos elétricos, semicondutores? Qual o papel destas novas forças da produtividade nessa estratégia econômica chinesa? Uma das coisas que a gente percebe dessa ganho de competitividade é o tamanho da própria economia chinesa, né? Eu costumo brincar, às vezes, com os meus alunos, né, se você quiser testar alguma coisa no mundo, a China é o melhor mercado, né? Porque você pegar, bom, vamos testar uma coisa simples, uma bicicleta elétrica. Vamos testar no mercado americano, que é a maior economia do mundo. Nós vamos ter nos Estados Unidos 300 e poucos milhões de pessoas. Se você vai para a China, né, você vai ter no mínimo, só contando o mercado hoje que tem lá envolvido, 800 milhões de pessoas, né, que faz parte do mercado do consumidor. Então, se eu vou testar uma bicicleta elétrica na China, eu tenho 800 milhões de pessoas testando aquele produto e eu consigo identificar os problemas, os benefícios, o que eu posso aprimorar, enquanto nos Estados Unidos, uns 350 milhões, uma parcela desse público que vai consumir. Então, com isso, você tem uma possibilidade de aceleração da qualidade, da avaliação dos produtos muito maior na China. Então, isso eu creio que é um dos fatores, que a partir do momento que a China obteve recursos para fazer investimentos, ela consegue acelerar muito mais a produção e a melhoria dos seus produtos. E isso vai fazer com que os carros elétricos, por exemplo, sejam, na China hoje, os carros elétricos, um dos mais desenvolvidos ou mais competitivos. E aí em outros setores também, 5G e por aí vai, né? Então, eu creio que esse é um ponto importante. Então, tem dois vetores, como a gente vai falando anteriormente. Um deles é o investimento na educação, que foi feito importante, quer dizer, não adiantaria ter toda essa massa de pessoas se você não tivesse pessoas para pesquisar e desenvolver, então eles investiram bastante nisso. Depois, eles têm um universo para testar importante. E terceiro, a política governamental, né? A política do governo claramente definida, que assim, eles querem sair, ou já saíram, né? Mas enfim, querem avançar no desenvolvimento tecnológico do país. Então, há investimentos precisos, importantes, para conseguir ganhar maior autonomia em relação à dependência de tecnologias de outros países. Então, se aquela imagem que nós tínhamos no passado, de que a China era um país que copiava tecnologia, copiava os produtos, de fato aconteceu, mas neste momento a gente percebe que em alguns momentos eles investiram e quando eles não conseguiam rapidamente fazer esse investimento, eles compraram a empresa. Então, a gente tem, sei lá, por exemplo, uma IBM, que é americana, que nessa área de hardware, eles foram lá e compraram a empresa americana e passaram a absorver a tecnologia por meio da compra. Isso também aconteceu na Coreia, no caso do Japão, também não é um caso exclusivo da China. Mas, em alguns momentos, a partir do momento que o país teve dinheiro, passaram a investir e conseguiram avançar mais rapidamente, pularam, né, alguns passos no desenvolvimento tecnológico.
Professor, e como essa guerra fria, vamos dizer assim, entre Estados Unidos e China pode, de alguma forma, moldar até mesmo, né, o desenvolvimento, implementação dessas tecnologias, inteligência artificial globalmente, mas a gente tem visto, como nós falamos agora há pouco, né, sanções, bloqueio de chips por parte dos Estados Unidos, se for chips chineses. Queria entender um pouco da sua leitura sobre esta guerra fria entre Estados Unidos e China e os impactos disso. Essas sanções, ela é uma faca de dois gumes, vou dizer assim, porque no primeiro momento, quando os Estados Unidos, vão pegar especificamente o caso dos chips, né, eles tentaram evitar que a China avançasse no desenvolvimento, né, dessa área, vamos dizer, mais tecnológica, então, evitando que a China tivesse acesso a esses chips, mas, ao fazer isso, eles estimularam a China a investir nessa área. Então, hoje, basicamente, Taiwan tinha, né, e tem ainda a indústria com maior capacidade tecnológica de produzir, mas a partir do momento que cercearam a China dessa possibilidade de receber esses produtos, a China passou a investir, né, nessa área. Então, desde o ano passado, a China já começou a ter uma produção de chips de maior tecnologia, não é ainda os chips taiwaneses, né, mas com um grande avanço se aproximaram bastante. Então, eu diria que, assim, nesta relação tensa entre Estados Unidos e China, a China está num ponto em que é difícil cercear que ela avance mais, porque ela já tem capacidade, ela fez investimentos, é um passado, né, de investimentos que foi feito, e que neste momento ela tem recursos e tem uma certa capacidade tecnológica para avançar de maneira mais autônoma. Então, eu diria que, diferentemente lá no passado, quando a gente fala de uma guerra fria entre a ex-União Soviética e os Estados Unidos, em que a União Soviética ficou mesmo atrasada em termos tecnológicos, econômicos, não conseguiu acompanhar o desenvolvimento tecnológico americano. Tanto é que quando você fala da Guerra Fria, falar um pouco da Guerra nas Estrelas, que o presidente Reagan colocou em disputa e a União Soviética não conseguia acompanhar. No caso da China, eu já diria que isso não é bem verdade, porque a China tem recursos, é um dos principais credores dos Estados Unidos, tem investido em tecnologia, então sancionar ou tentar evitar que a China avance em termos tecnológicos por meio de sanções, eu creio que pode ser inócuo e, mais do que isso, pode estimular a China a acelerar ainda mais o desenvolvimento tecnológico. Ainda em desenvolvimento tecnológico, né, ela ainda tem essa dependência muito grande ainda em relação aos semicondutores. Depender dos semicondutores de Taiwan, que é apoiado ali pelos Estados Unidos, aliados, né, vamos dizer assim, mais dos Estados Unidos, o quanto isso poderia representar alguma barreira para esse desenvolvimento tecnológico da China, ou você acredita que, de fato, essa questão dela ter que buscar, né, se desenvolver também os semicondutores, vai acabar, de alguma forma, fazendo com que ela avance e não dependa tanto assim também destes outros países? Eu diria que semicondutores é algo curto prazo, é uma dificuldade que a China está enfrentando agora. Pelos investimentos que a China tem feito e pelo que eu tenho acompanhado, eu creio que em breve, em pouco tempo, a China vai conseguir ter uma certa autonomia na produção dos seus próprios chips na China, né, dos semicondutores, e isso vai então ser algo que não vai pesar tanto para ela, né? Essa dependência que existe hoje de Taiwan em particular, ou mesmo um pouco do Japão, da Coreia ali, isso vai ser superado pela China. Não vejo que isso vai ser impeditivo dela crescer. O problema, como eu falei, é que não adianta ela ter tecnologia, mas se ela não tiver para quem vender, né? Se o mercado internacional estiver fechado para ela, se os países passarem a adotar outros parceiros. Então, ela vai ter o chip, mas se não comprar da China, for comprar do Japão, né, hoje a empresa de produtor de chips está investindo no Japão, para a produção no Japão, então o Japão vai também retomar uma posição importante de produtores de chips. Então, os Estados Unidos precisam depender da China. Se a China produzindo, mas se os Estados Unidos, os países europeus, o Brasil tiver outros parceiros, fornecedores, o fato de ela ter tecnologia não vai ser suficiente para poder continuar crescendo economicamente. E olhando, né, talvez essa rivalidade, vamos dizer assim, tecnológica entre China e Estados Unidos, como que essa disputa você acredita que possa estar moldando essa política internacional do comércio e também da própria tecnologia? Então, isso é interessante, porque a gente vê que lá em 2001, quando a China ingressa na OMC, a grande preocupação norte-americana era de trazer a China para dentro da OMC e, com isso, ter algum controle sobre ela, né? Porque você acusava a China de fazer dumping, de ter políticas de uso de mão de obra escrava e por aí vai. Então, colocar a China na OMC faria com que os Estados Unidos e os demais países pudessem ter maior controle. E o que a gente percebe é que a China rapidamente aprendeu a lidar com as regras da OMC e, na verdade, depois de um tempo, era a economia mundial que
né, estava sob o controle da economia chinesa. Então, pegar dois exemplos de produtos que o Brasil exporta, né, que é o minério de ferro e a soja. Em alguns momentos, a China conhecia já, né, o andamento, o funcionamento da economia mundial, e em alguns momentos, então, ela reduzia as suas compras e fazia com que o preço caía, depois ela comprava, voltava ao mercado. Então, ela aprendeu a lidar com isso de maneira muito, muito hábil. Mas quando a gente vem agora para os anos mais recentes, o fato de ter essa tensão, a gente percebe que existe um novo rearranjo dessas relações econômicas internacionais, né? Então, quando a gente fala de investimentos que estão mudando, os fluxos comerciais estão mudando. Então, essa polarização, essa rivalidade que acontece entre os Estados Unidos e a China, ele é importante, porque impacta não somente nas relações da China com os Estados Unidos, mas os próprios países europeus, que são importantes parceiros também da China, importante mercado para os chineses, mas que hoje temem a entrada, por exemplo, de produtos tecnológicos também na Europa. Assim como os Estados Unidos têm essa disputa sobre o TikTok, né, se tem ou não vazamento de informações ali, coleta de informações pelos chineses, também na Europa há uma preocupação grande com investimentos de empresas chinesas, com tecnologia chinesa, porque há uma percepção de que esses avanços tecnológicos podem trazer vulnerabilidades para a economia europeia, para os países europeus. Então, a gente percebe que essa rivalidade, essa oposição gera, sim, vamos dizer, desvios no comércio nacional, em investimentos internacionais, pela percepção de que a China é hoje um país que ameaça, de alguma maneira, a economia e os países, a segurança internacional. Professor, como que você vê Taiwan, né, no meio dessa disputa? A gente viu no ano de 2023, né, reacender aquela tensão sobre Taiwan. Muitos especialistas colocavam que era só uma questão de tempo, em que a China vai, de fato, tentar retomar ali Taiwan, e houve, né, até mesmo por conta da presença da secretária lá do Tesouro dos Estados Unidos e da Nancy Pelosi lá em Taiwan, acabou criando-se toda essa expectativa, né, e uma tensão. De fato, existe, né, argumentos ali para monitorar ainda Taiwan. A China tem, de fato, este interesse em retomar, e se tiver, qual deve ser, então, a reação? Será que os Estados Unidos vão mesmo ali, de fato, entrar nessa disputa? A gente pode pensar, por que a China está tão preocupada com Taiwan, né? A preocupação chinesa, e em termos políticos, é porque a China hoje é um grande país, mas que ela tem várias regiões que reclamam autonomia. Por exemplo, o Tibete, a parte noroeste da China, né? E também Taiwan. Então, tem várias localidades. E, segundo as estatísticas, se essas regiões que são hoje demandantes por uma autonomia, de fato conseguissem autonomia, a China perderia ali algo em torno de 40% do seu território. Então, veja, não é uma coisa simples, não é trivial. Então, não é só Taiwan, mas Taiwan recebendo, né, conseguindo conquistar uma sua autonomia e independência, isso poderia ter impactos negativos sobre as outras regiões que também estão querendo ter a sua autonomia, né? Então, isso teria impacto significativo. Então, é uma questão de sobrevivência, vamos dizer assim, para a China. Então, o governo chinês não vai abrir mão desta demanda que eles têm sobre Taiwan, né? Eu acho difícil que, neste momento, até para tudo que temos falado, de que a China hoje está num momento econômico mais vulnerável, mais fraco, tem interesses mais de longo prazo de crescimento econômico, não há interesse da China em criar uma tensão com Taiwan que acabaria levando, provavelmente, a sanções entre a economia chinesa com as economias europeias e americanas, que são importantes mercados, como vínhamos falando, e, além disso, teria o custo da própria guerra, né, que é cara também para fazer com Taiwan. Então, não vejo que, neste momento, a China tenha interesse em fazer qualquer conflito e aumentar a tensão. Mas, politicamente, Taiwan é, sim, um importante fator político, porque se ela permite que Taiwan se torne independente, isso poderia respingar nas outras áreas, e isso não tem interesse nenhum para a China. Professor, olhando para o movimento, né, a gente tem visto o ouro, né, aumentando ali as suas cotações, sendo buscado, claro, por muitos bancos centrais, não somente a China, mas eu queria entender por que a China está comprando mais ouro do que outros países do mundo. Isso poderia ser interpretado como uma estratégia até mesmo para tentar enfraquecer o dólar, de repente, nessa guerra aí fria entre Estados Unidos e China? Sim, o que a gente percebe é que a China está já há algum tempo buscando tornar o yuan uma moeda internacional, mais conversível, né? Já temos algumas câmaras de compensação, a China já tem isso, estabeleceu um acordo com o Brasil, com os países europeus, então existem alguns países que já fazem isso, mas a China está buscando, de fato, tornar a sua moeda mais internacionalizada, mais conversível,
E aí eu creio que vai um pouco nessa linha de política chinesa, né, de ganhar autonomia, inclusive em relação ao dólar americano, né? Então, isso mostra que a China tem, de novo, uma percepção de longo prazo, de ganhar autonomia e afastamento. Quanto mais a China depende, inclusive em termos de moeda, dos Estados Unidos, ela tem uma vulnerabilidade. Se ela consegue ganhar mais autonomia nesse sentido, de poder fazer comércio com outros países sem depender do dólar, isso vai dando a ela também mais competitividade, um pouco mais de conforto, inclusive na área econômica. Professor, como que você enxerga, né, o posicionamento da China diante destes últimos conflitos, né? A gente tem vários conflitos paralelos ali, mas a China, no início daquele conflito entre Rússia e Ucrânia, no início ali, há 2 anos atrás, a China se mostrava, acho que, muito interlocutora, queria fazer este papel muito de interlocução. De fato, né, parece que há uma mudança diante do desenrolar aí, essa guerra especificamente entre Rússia e Ucrânia já se estende há mais de 2 anos, a gente está tendo outros conflitos simultaneamente, mas eu queria entender um pouco da tua leitura, o papel, né, da China neste cenário, neste contexto ainda conturbado destes conflitos. Quando a gente vai para de conflitos, né, de segurança nacional, eu diria que a China tem um papel dicotômico. De um lado, ela se posiciona, né, querendo que esses conflitos não avancem, porque isso cria distúrbios, cria problemas políticos e econômicos internacionais, e para a China não é interesse, né? Como nós vimos falando no início do programa, a China está buscando retomar um crescimento econômico mais forte, mais dinâmico, e toda vez que há esses conflitos, você tem elevação do preço do petróleo, tem problemas de transporte dos produtos, impacta o comércio nacional e isso prejudica a economia chinesa. Então, para ela não é em nada interessante ter conflitos internacionais. Então, ela atua para tentar diminuir esses conflitos internacionais, criar um mínimo de influência sobre as questões econômicas. Por outro lado, existe o aspecto desta oposição, dessa disputa que existe de posições americanas e chinesas. Então, quando você tem países como a Rússia que entram no conflito, e aí, aquela velha história, né? Inimigo do meu inimigo é meu aliado, né? No caso da Rússia, nesse caso, aí a China vai buscar então uma certa aproximação, uma certa cooperação, porque ela sabe que no limite, se tiver um estresse maior, ela precisa também da Rússia do seu lado ou de outros países ao seu lado para poder fazer um enfrentamento com os Estados Unidos. Então, a gente percebe que a China vive um pouco nesse dilema. De um lado, ela precisa defender uma maior estabilidade da economia internacional, ela não tem interesse nenhum em conflitos. Por outro lado, ela tem interesse político de se aproximar ou ter uma coesão maior nos países que ela considera que pode ser seu aliado, caso haja uma tensão maior com os Estados Unidos. Então, ela vive nessa dualidade, vamos dizer assim. Inclusive, neste último ataque ali que a gente viu acontecendo no Oriente Médio em relação ao Irã ali, Israel, a China, ela diz ter considerado, né, essa declaração ali do Irã de que as ações contra Israel eram um exercício do direito de autodefesa e não se posicionou ali, né, condenando o ataque especificamente a Israel. De alguma forma, né, esse posicionamento ou essa postura da China em considerar este ataque do Irã como uma autodefesa, isso pode trazer implicações diplomáticas para a China, com países mais do Ocidente? Eu creio que aí até, bom, tem o artigo 51 da própria Carta da ONU que permite que há uma leitura que a própria Irã usou para fazer o argumento, né, o fundamento desse ataque. Então, vamos dizer que nesta linha, o governo chinês está tentando usar os instrumentos diplomáticos e até fundamentar ali. Mas é interessante ver que, bom, aí nós estamos falando da oposição China e Estados Unidos, mas tanto a China faz uma declaração, né, em relação ao Irã, dizendo que tem esse direito, mas também tem um esforço ali que a gente percebe para que o Irã não exacerbe esse ataque, esse conflito, porque teria impactos importantes, né? E aí a gente percebe que a China tem neste momento um papel importante nesse diálogo com o Irã, porque o Irã depende muito, economicamente falando, da China nas suas relações comerciais. O Irã tem sanções econômicas internacionais importantes e a China hoje, vamos dizer, é o caminho para onde o Irã consegue escoar sua produção de petróleo e também por onde ela consegue receber muitos insumos importantes para o Irã. Então, a China é um interlocutor importante e consegue ter um diálogo ali. Mas, por outro lado, se a China teve essa conversa ou esse discurso, do lado americano também a gente percebe que o presidente Biden vai dizer, olha, nós estamos aqui comprometidos com a defesa de Israel, mas nós não vamos atuar, né, num ataque contra o Irã. Né?
Então, a gente percebe que dos dois lados, dessas duas grandes potências, elas estão preocupadas em dar apoio para os seus países que são próximos, que são aliados, mas sem colocar, vamos dizer, mais lenha na fogueira, vou usar a linguagem do Oriente Médio, mais gasolina na fogueira. Né? Só para a gente encerrar, professor, até mesmo entrando, né, nesta questão em relação a essa proximidade da China com alguns países, me fez lembrar aqui de um outro tema também. O Brasil tem aí um alinhamento, inclusive, né, com a China, e recentemente a gente viu até mesmo, acho que um entusiasmo maior ali da presidente do Partido dos Trabalhadores, da Gleisi Hoffmann, com a China. Eu queria entender um pouco da tua leitura, né, como que você enxerga, de fato, esta aproximação, essa dependência até mesmo que o Brasil tem comercial com a China, e esta repercussão, né, mais olhando ali para um lado mais político do atual Partido do Brasil, Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, com essa leitura ali de uma proximidade maior com as ideologias do Partido Comunista Chinês. De novo, eu vejo assim, quando eu comento com os meus estudantes lá, que o Brasil hoje vive no momento em que estamos já na terceira década do século XXI, mas às vezes a gente vê discursos do século XX, né? E é um pouco isso, eu creio que, assim, lógico, nas relações econômicas temos relações importantes com a China, o crescimento que a China teve em termos econômicos fez com que nós tivéssemos uma relação com a China importante. A China hoje é 30% da nossa pauta de exportação, de comércio exterior é com a China, investimentos também são importantes hoje, investimentos chineses para a economia brasileira. Então, a relação mudou, que no passado nós importávamos petróleo da China, hoje nós exportamos petróleo para a China, então nós mudamos o papel em relação à China, nós exportávamos industrializados, hoje nós importamos. Então, a nossa relação do século XX para o século XXI mudou em termos econômicos na relação com a China. Só que, no campo político, às vezes parece que a gente não mudou, a gente não percebeu que o mundo mudou e que a própria China já não é mais a China do passado, né? A China já não tem esse discurso comunista. A coisa da internacional comunista não faz parte do discurso de Xi Jinping, né? Só que ainda nós continuamos, às vezes, alguns políticos brasileiros pensando numa internacional comunista, né, de aliados dos trabalhadores. Os trabalhadores chineses estão preocupados em ir para a Europa e consumir os produtos, lá ter recursos para isso, né? Não é o mesmo discurso que às vezes a gente tem aqui. Então, eu creio que há um descompasso, né, em relação àquilo que existe em termos de relações econômicas e aquilo que existe em termos de discurso político ou de tentativas de aproximações políticas, que às vezes a própria China não está mais conversando nessa mesma patamar. A China está no outro patamar e nós continuamos ainda num discurso, num diálogo, tentando recuperar alguns padrões, alguns conceitos do século XX. Professor, quero agradecer, muito bom, obrigada pelo papo, pela presença. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço muito o convite, foi muito bom a conversa. Obrigada. O Strike de hoje fica por aqui. Você que está acompanhando a nossa programação, obrigada pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.